Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Sala de Visitas e hoje com um assunto bem interessante, que são as políticas públicas de lazer. E para isso nós trouxemos aqui dois convidados muito ilustres. O primeiro é o do Dr. Reinaldo Pacheco, do curso de Lazer e Turismo da USP, e também o professor Dr. José Renato de Campos Araújo, do curso de Gestão de Políticas Públicas. Então, são duas pessoas que entendem muito desse assunto e para nós é um assunto que até uma certa surpresa, que a gente acaba até esquecendo, né? Que lazer é uma coisa tão importante e ser entendida na sua dimensão mais completa. Então, eu começo aqui com o professor Dr. Reinaldo, que fala um pouquinho sobre lazer para nós. Porque eu leio um pouquinho, claro, e me vi essa história de que o lazer são 3D, três coisas que começam com D, né? O desenvolvimento humano, o descanso e o divertimento. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que esse curso faz e qual a sua importância. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, vereador. É um prazer estar em companhia do senhor, do colega José Renato, também colega lá da IASH, USP. O curso de Lazer e Turismo, ele tem mesmo essa pretensão de formar profissionais para esse campo de atuação, né? Não só na cidade de São Paulo, como profissionais preparados para atuar no lazer e no turismo do país. E se a gente trouxer especificamente a questão do lazer à tona, né? A gente vai perceber que precisamos mesmo fazer uma discussão um pouco mais pontual, né, do que seja o lazer enquanto fenômeno social, a sua importância, o seu significado para a sociedade de hoje. E a gente vai perceber que, como o senhor apontou aí, né, ele tem também essas funções. O lazer, ele serve, digamos, à diversão, né, serve ao desenvolvimento humano, serve ao desenvolvimento social, né, ele serve a várias funções, né? No entanto, eu acho que o mais fundamental e importante é a gente pensar em termos de políticas públicas, né? Numa cidade como São Paulo, por exemplo, de que forma, né, a população tem tido acesso a lazer, né? E quando a gente fala de políticas públicas de lazer, a gente não tem como não falar também da política pública de esporte, porque, na verdade, na questão da gestão pública, o esporte e o lazer, eles sempre andaram meio de mãos dadas, né? Isso não significa que o lazer tenha que ser apenas um subproduto do esporte, né? O lazer é muito mais amplo que isso, né? Então, nós temos que ter uma política pública, por exemplo, que valorize alguns espaços da cidade, como, por exemplo, a Rua Augusta, que tem uma valorização importante em termos de espaço de lazer para o jovem. Quer dizer, mas o espaço de lazer da Rua Augusta, por exemplo, seria como? Seria ter mais o que ali? Porque a gente se confunde muito lazer com divertimento apenas, né? E é só descanso, divertimento, vou tomar uma cervejinha na hora de lazer, não é, quer dizer, muito mais que isso. Muito, né? Mais. Então, eu citei o exemplo da Rua Augusta porque, por exemplo, a gente tem um estudo concluído agora recentemente por uma estudante nossa lá, que mostra, por exemplo, como a cidade não aproveita, por exemplo, a Rua Augusta como atrativo de lazer e turismo para a cidade, né? Então, você tem algumas cidades do mundo, por exemplo, Barcelona, que você tem a Ramblas, né? Que é um lugar que todo mundo visita, né? São Paulo ainda não descobriu, né? São Paulo ainda não descobriu essa potencialidade do lazer e do turismo, não só como direito social, né? O lazer é um direito das pessoas, né? Mas como potencialidade econômica, de desenvolvimento econômico mesmo, né? Acho que São Paulo ainda carece dessa descoberta de como as políticas públicas podem, de fato, ajudar a cumprir a sua missão constitucional, que é oferecer o lazer como direito das pessoas, mas, ao mesmo tempo, contribuir com o desenvolvimento de comunidades, de regiões da cidade, né? A gente tem visto alguns exemplos. Eu acabei de voltar de um congresso internacional em Rimini, na Itália, em que foram apresentados, sobretudo, exemplos de transformação urbana por meio do lazer e do turismo, né? No caso de Bilbao, por exemplo, o caso de Torino, na Itália, o caso de uma cidade nos Países Baixos chamado Breda, né? E esses casos, por exemplo, foram apresentados
como exemplos em que a política pública favoreceu a implantação de espaços e equipamentos de lazer e, ao mesmo tempo, requalificando o meio urbano e desenvolvendo a sua potencialidade econômica e social. Né? E aí você fala do investimento público, né? No caso lá de Bilbao tem o Guggenheim, né? Aquele grande museu maravilhoso. Esse seria uma forma de atrair, quer dizer, uma pessoa vai para um lazer, ao mesmo tempo um desenvolvimento cultural também, né? Sim, sim. E eu pensei nessa história da Rua Augusta que você falou, eu fico pensando, a Rua Augusta ser cópia de uma rua de um país qualquer não tem graça, precisaria ter então uma certa preocupação com a nossa cultura. Sim, né? Sem dúvida. Aí teria que ter essa... Mas eu queria perguntar para o professor Dr. José Renato, de Campos Araújo, que é do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, como é que o senhor vê essa relação entre o lazer e a política pública, né? Como o professor Reinaldo estava falando agora? Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite para estar aqui para debater junto com o vereador e com o colega Reinaldo. Primeiro, a política pública, ela se relaciona com toda a ação do Estado. E, obviamente, que o Estado, como o Reinaldo acabou de colocar, também deve se preocupar com a questão do lazer. Acho que tem um problema, se a gente for pensar o lazer aqui no Brasil, é que o lazer sempre esteve muito atrelado ao esporte e não a outras áreas, que obviamente está ligado. Por exemplo, o lazer também está ligado à cultura, certo? As manifestações culturais, está ligado à mobilidade urbana, como o Reinaldo acabou bem de demonstrar, e pelo uso do espaço público da cidade. Eu acho que no curso de gestão de políticas públicas, e quem estuda políticas públicas, a gente pensa muito a questão do espaço público, o espaço público em todas as suas dimensões. Se a gente for pensar o uso da cidade e pensar a nossa realidade, a realidade de São Paulo, em comparação com os lugares do mundo e tudo mais, o Estado colabora pouco para que a cidade seja utilizada de uma maneira como um direito. O próprio espaço. O espaço urbano, porque o lazer ele vai ser desenvolvido dentro desse espaço urbano, ou seja, praticando esporte, ou seja, indo ao museu, ou seja, passeando pela cidade, seja para consumir, como seria na Rua Augusta ou na Rua Oscar Freire, ou para simplesmente apreciar a cidade, como acontece na Avenida Paulista e acontece em outros espaços da cidade. Mas por que somente em alguns locais da cidade isso pode acontecer? Poderia ser algo disseminado. E assim, acho que o papel o Estado, no caso a Prefeitura, tem a obrigação de fazer uma reflexão um pouco mais ampliada e não como tradicionalmente se faz, de pensar sempre o lazer ligado ao esporte. Você pensa as pastas ministeriais ou as pastas secretarias de Estado, secretarias de Prefeitura, sempre pensam no esporte ou no esporte profissional. O público seria somente assistência do esporte profissional ou como praticante do esporte amador, certo? O praticante do futebol de várzea ou de coisa... Isso é feito de uma maneira muito difícil. De uma maneira muito... Depende muito de algumas iniciativas das próprias entidades, né? Com enormes dificuldades para arrumar espaço, para usar recursos, para poder organizar, por exemplo, um campeonato de várzea. Eu acompanho, por exemplo, tem uma entidade na Zona Noroeste chamada Azon, que reúne grupos de futebol de várzea, né? Mas é um esforço, a gente procura ajudar, às vezes, com alguns recursos do próprio poder público, para eles poderem organizar um campeonato, é uma dificuldade brutal, né? E tem um papel fantástico, né? Não só para as pessoas que estão praticando esporte ali de forma amadora, como para, às vezes, milhares de pessoas assistindo jogos, né? Fica tudo concentrado, não, é só o Campeonato Brasileiro que vale. Sim. Campeonato Paulista não presta, campeonato não sei o que não presta, quer dizer, é uma burrice, né? Porque pensa só na questão do mercado, né? O que dá lucro para as grandes emissoras, né? E a questão do lazer, eu acho que do ponto de vista das políticas públicas está ligado a essa ideia de multissetorialidade. Quando você pensa no lazer, você vai pensar ou na cultura, ou no esporte, ou no meio ambiente e áreas verdes, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, que a gente toma conta de boa parte dos parques públicos que são usados pela população como forma de lazer, é a Secretaria de Meio Ambiente de áreas públicas, de parques. Então, quer dizer, quando se pensa no lazer, você nunca pensa ele
ele sozinho, ele está sempre... O Reinaldo sabe muito melhor do que eu, que é o especialista em estudos de lazer, mas está sempre relacionado com outros setores. E essa é uma dificuldade aí, pensando as políticas públicas, a dificuldade do Estado brasileiro pensar intersetorialidade. Isso é uma dificuldade no plano federal, no plano municipal. Isso é uma coisa que acho que os políticos e os gestores públicos têm que começar a fazer uma reflexão um pouco maior. Tem que pensar muito e ouvir muito vocês, né? Que são as pessoas que pensam o tempo inteiro nisso, a universidade, né? Eu acho que a universidade tem um papel muito importante de interagir com o poder público. Infelizmente existe uma barreira, me parece, é uma dificuldade enorme, mas eu acho que é possível que isso se faça essa aproximação. Aliás, esse programa é um esforço para isso, de certo modo. Né? Eu queria perguntar para o professor Dr. Reinaldo Pacheco, do curso de Lazer e Turismo da USP, como é que o senhor vê, por exemplo, isso que o professor José Renato falou, sobre a intersetorialidade, né, do lazer, no caso da educação, por exemplo. Como é que o senhor acha que isso aí podia ser tratado de uma maneira mais organizada, né, na educação, não só de uma forma intuitiva, mas de uma forma mais organizada? Então, vereador, eu trouxe até alguns dados aqui que eu gostaria de destacar, né? Que acho que reforça um pouco essa tese de que para a gente ter uma política pública de lazer eficaz, eficiente, efetiva na cidade de São Paulo, a gente precisaria optar por um caminho de intersetorialidade mesmo, fazer com que essas secretarias municipais, especialmente educação, cultura, esporte e lazer e verde e meio ambiente, pudessem estabelecer um diálogo, pudessem estabelecer uma agenda comum, né? Então a gente tem, como o professor Zé Renato disse, vários parques municipais em São Paulo, que são espaços importantíssimos de educação não formal, né? Lá na EASH USP eu ministro um curso chamado Cidade, Educação e Políticas Públicas. E nesse curso a gente discute justamente os espaços de educação não formal existentes na cidade, no tecido urbano, né? Esses espaços de educação não formal, eles são tão importantes quanto os espaços de educação formal. No entanto, a política pública ainda parece não ter uma visão mais apurada sobre o significado e a importância desses espaços. Então, a qualificação desses espaços, para que eles funcionem bem, né? Para que os centros educacionais, esportivos funcionem bem, para que você tenha os balneários municipais. A gente tem uma série de balneários municipais em São Paulo que precisam funcionar melhor. A gente tem os CELs, por exemplo, na cidade de São Paulo, que precisam funcionar melhor. E para esse funcionamento melhor, só seria possível, de fato, com uma proposta mais intersetorial. Porque é uma questão orçamentária até, é uma questão orçamentária. Vocês, vereadores, sabem até melhor do que a gente, acadêmicos, sobre isso. Mas a gente tem os dados, a gente discute os dados. Então, por exemplo, uma cidade como São Paulo tem um orçamento para esporte e lazer de 318 milhões de reais para 2012, né? Isso dá menos de 1%, do orçamento municipal. A Secretaria Municipal de Cultura, ela tem menos ainda que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ela tem 292 milhões. A Secretaria do Verde, 232 milhões. Né? Então, ainda é pior que a cultura. Né? Então, ou seja, nós temos uma distribuição orçamentária também para essas secretarias que ainda não é adequada. Né? Então, seria necessário discutir um pouco. Talvez entender, quer dizer, por outro lado, a educação tem um orçamento já bastante substancioso. Sim, né? São 7 bilhões para a cidade de São Paulo. 8 bilhões, né? Que não é pouca coisa. É claro que podia ter mais, mas então falta, acho que, essa compreensão de que a cultura e o esporte, né? Quer dizer, o lazer, vamos dizer assim, como você falou, a educação não formal, ela é tão passa a ser tão importante como a educação formal. Talvez este seja um problema de conceito. Sim. Conceitual, talvez tivesse que ter uma compreensão disso. Né? Isso, é o que a gente tem discutido bastante dentro da universidade com os nossos estudantes. Né? A gente tem
realmente a pretensão de formar gestores públicos, né, gestores na área de políticas públicas, gestores também na área de lazer e turismo, né, que compreendam, que tenham uma compreensão um pouco mais apurada desse processo. Mas, de fato, é fundamental que a universidade se aproxime mais do setor público, trazendo parcerias, cursos, formação continuada, né, um processo de formação continuada para que a gente possa rediscutir mesmo esse conceito. Certamente, com os recursos da educação, se a gente pensar uma política de educação como uma política só de escolarização, é pensar muito pouco na cidade de São Paulo. Você pensar a política de educação, pensando a política de educação articulada com a política de cultura, articulada com a política de esporte e lazer, articulada com a política de uso público dos parques municipais, por exemplo. Aí você tem como potencializar esse uso, você tem como realmente dar um pouco mais de direito para as crianças, jovens, idosos, adultos, poderem circular por esses espaços da cidade com atividades atraentes, significativas, atividades que tenham conteúdo. Só que para isso tem um outro gargalo, vereador, que é a questão dos recursos humanos. A gente tem um gargalo nessa área. Esse é um gargalo importantíssimo, né? Porque fundamental. A gente não tem formação, né? Esse curso de vocês, por exemplo, deve formar um número pequeno de pessoas, mas fundamentais, né? Então a gente tem um gargalo que é a questão também dos recursos humanos, né? Então, se a gente pegar os dados que a gente tem um pouco mais, isso eu tenho estudado junto com outros professores lá da IASH também, do curso de Gestão de Políticas Públicas, né? Alguns dados sobre especificamente a Secretaria de Esporte e Lazer, a gente tem um gargalo, por exemplo, de recursos humanos ali que é evidente, né? Então, a Prefeitura Municipal de São Paulo, ela precisa começar nessas secretarias, a Secretaria de Cultura, de Esporte e Lazer, mesmo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, com a qual também a gente tem trabalhado muito próximo, em função dos parques municipais que estão sendo implantados como compensação ambiental do Rodoanel de São Paulo. E a gente percebe que há um gargalo estrutural do ponto de vista de recursos humanos. Então, a Prefeitura, na próxima gestão, ela vai ter que pensar muito seriamente em como romper esse gargalo dos recursos humanos, de como ela vai precisar de fato, e aí eu estou falando aí para quem está me ouvindo, a população cobre isso, né? Que os parques tenham pessoas qualificadas para fazer a gestão desses espaços, que os CELs tenham pessoas qualificadas para fazer a gestão das atividades, a programação de atividades. Não dá mais para aceitar que a gente vá num equipamento que custou 25 milhões de reais, que é o custo de um CEL, e chegue lá no final de semana e a gente não tem uma programação de atividades adequada, uma programação de atividades interessantes. Programação e gente que sabe fazer a gestão, né? Sim, dessa programação. Então, tem um gargalo de recursos humanos, tem um gargalo orçamentário, e esses gargalos, eles precisam ser rompidos. O orçamentário, eu acho que é uma questão de distribuição do recurso mesmo, né? Uma questão por exemplo, de ter na cabeça que lazer não é só brincadeira, né? Quer dizer, tem lazer, vamos brincar, né? Quer dizer, lazer tem todas essas questões. Eu acho que o principal subproduto é a educação mesmo, né? Que você se desenvolve na educação e, claro, culturalmente também. Eu queria perguntar para o professor José Renato sobre a questão que o professor Reinaldo falou, sobre a questão a gestão dos equipamentos públicos, né? Me parece que esse é um drama. Eu tenho experiências diretas, porque a gente é muito demandado pela população, né? Quando a gente se expõe, né, para fazer isso, fazer aquilo, às vezes a gente consegue pequenas coisas, por exemplo, um equipamento de ginástica numa praça, é uma coisa que é uma felicidade, uma coisa que é barata, né? Mas a coisa é colocada lá e largada, né? Quer dizer, não tem assim uma política de gestão. Como é que o senhor vê essa questão? Esse problema da falta de recursos humanos ou
escassez de recursos humanos ou da qualidade nos recursos humanos, na área, no Estado brasileiro, eu estou falando do Estado como um todo, do nível federal, estadual e municipal, mas no municipal em especial, você tem um problema sério de existência de gestores públicos. Aí, sem ainda pensar no lazer, estou dizendo em algumas... no nosso curso de gestão de políticas públicas, uma das preocupações é justamente a formação de gente com capacidade crítica e capacidade de entender o setor público, que tem uma especificidade. Tradicionalmente no Brasil, quando se pensa na gestão pública, durante muito tempo foi pensada a gestão pública como algo, vamos dizer assim, uma consequência da administração de empresas ou administração privada. O que não é a realidade. O setor público tem uma especificidade e precisa formar gente. Acho que no Brasil tem uma carência nisso. Acho que nos últimos anos, acho que de 2004, 2005 para cá, se a gente pegar a academia brasileira, o ensino superior brasileiro, surgiram muitos cursos de gestão pública que está começando vamos dizer assim, a engatinhar nesse sentido. Se a gente levar para o lazer, eu acho que esse é um problema sério, porque aí tem que juntar alguém que tenha a capacidade de gestão do equipamento público e que tenha a especificidade e a especialidade no lazer. Tradicionalmente, o Reinaldo é um especialista na área, pode confirmar isso, tradicionalmente quem faz a gestão, isso são oriundos de gente de cursos de educação física. Com baixa, não tem nada contra o curso de educação física, muito pelo contrário, mas com muita gente com baixa formação na área de gestão. Na área de gestão. E ainda mais de gestão. E é uma gestão específica. É uma gestão específica. Então, isso é um problema de capacitação de mão de obra, que eu acho que a prefeitura, o Estado, de uma certa maneira, tem que refletir sobre isso. E não só refletir pensando na formação nos bancos escolares, na universidade, como a gente está envolvido, mas na preparação e na requalificação dos recursos humanos existentes dentro da prefeitura, dentro do Estado. Que eu acho que isso é uma coisa premente. A gente até, sendo muito, muito sincero e justo, eu sou professor no curso de Gestão de Políticas Públicas desde 2005, fui coordenador durante 5 anos desse curso, e nós fomos muitas vezes demandados por vários órgãos públicos com essa preocupação de qualificação, de requalificação, mas falta muito ainda. E aí, se a gente pensar na especificidade do lazer, isso que eu acho que é um problema sério. Ninguém, na realidade, acha que gestão é algo do meio e não é a finalidade principal. A finalidade principal é o evento, é a atividade. Só que isso não acontece. Sem a atividade meio, a atividade fim não acontece. É claro que, por exemplo, a gestão existe por trás de uma ideologia, né? Sim. Então, por exemplo, em vários momentos eu vi um postulante de um cargo contra outro executivo dizendo, não, o problema da saúde é problema de gestão. O outro vem, não, o problema da saúde é problema de gestão. Né? Só que por trás da gestão existe uma ideologia. Né? Se sua ideologia é privatizar tudo, você tem um tipo de gestão. Né? Que me parece que é um equívoco profundo, essa terceirização desmedida dos serviços públicos. Se você tem outro tipo de... Então, eu acho que tem que acompanhar a gestão, né? Uma opção de ideias, né? Qual o papel do Estado, né? Eu acho que aí tem essa... Eu acho que tem o que o senhor colocou é perfeito, quer dizer, eu acho que concordo em número, gênero e grau, porque eu acho que um dos problemas da gestão pública brasileira é que de 2 décadas para cá, vira assim, existe uma fórmula mágica como se fosse a questão técnica. Que fosse uma questão técnica, e não é. E assim, eu tô falando, isso reflete na formação dos alunos. Até pouco tempo atrás, a maior parte dos cursos de administração pública era uma variante da administração de empresas. É como assim, olha, existe uma técnica da gestão, a gente aplica no privado e no público. E não é. A gente sabe. Quem conhece o setor público sabe, por exemplo, você pega um aluno
formado em administração de empresas, sem nada contra isso. Ele nunca teve uma aula sobre a lei de licitações. E quem trabalha no setor público, se não sabe, ele tem que entrar no primeiro dia de trabalho, ele tem que saber sobre isso. Isso é só um exemplo. Então, é importante, primeiro, nominar essa gestão, que tipo de gestão, ela é, e principalmente as pessoas, os recursos humanos entenderem a especificidade do setor público. O setor público não tem uma diferença do setor privado. Pois é, nós estamos chegando quase no fim, por incrível que pareça. Eu pensei que estava começando ainda, a conversa está tão interessante, né? Nós temos mais um pouco de tempo. Eu queria, assim, como é que vocês veem, podia falar um pouco o professor Reinaldo e depois o professor José Renato, como é que você acha que a universidade poderia, sei lá, talvez meter o pé e tentar fazer nós entendermos, nós temos essa sensibilidade que vocês têm, porque a própria existência desse curso na USP já é uma sensibilidade, já é uma visão absolutamente fantástica, progressista, avançada das necessidades da sociedade. Como é que você acha que a universidade poderia ajudar nessas políticas públicas? Bem, eu acho que a universidade ela tem um papel bastante claro e evidente, né? Que está inclusive nos seus estatutos, né? A universidade serve a um tripé, que a gente chama, né? Ela serve à formação, ao ensino, né? Então a gente acho que já tenta dar a nossa contribuição lá, tentando formar bons profissionais, né, na área de lazer e turismo, na área de políticas públicas, que vão certamente influenciar nas novas ações do setor, né? O segundo pé desse tripé da universidade é a pesquisa, né? Então, se a gente dispõe desses dados que a gente tem até apresentado aqui, é porque realmente, especialmente numa unidade nova como é a nossa, a EASH, a gente tem feito muita pesquisa. Quer dizer, EASH é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. A gente acabou de sair de um seminário de pesquisa lá esses dias, aliás, está terminando esses dias o seminário, né? E esse seminário de pesquisa mostra de uma forma evidente o quanto nós temos produzido de conhecimento sobre os mais diversos setores, né? Então é uma outra contribuição que a gente tem dado. E a terceira contribuição, que eu acho que aí sim daria para fazer uma coisa um pouco mais casada com o setor público, é o que a gente chama de extensão, né? Os serviços de extensão comunitários. Então nós tivemos uma experiência, por exemplo, recente. Um outro professor da área de gestão de políticas públicas, o professor Marcelo Nerlin, colega do professor José Renato, e um outro professor da área de lazer e turismo, o professor Edmur Estopa. A gente acabou fazendo uma espécie de assessoria ao grupo gestor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Legal. E a gente nota justamente essa questão que a gente tinha discutido sobre recursos humanos. Paradoxalmente, nós temos dentro da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer gestores bastante capacitados, alguns com formação na área de gestão, com mestrado, com doutorado, mas é uma equipe muito pequena, equipe que é de carreira, digamos, profissionais de carreira, que estão lá, que tem uma boa formação, mas uma equipe muito pequena diante dos desafios de administrar, por exemplo, são quase, se a gente pegar, são quase 500 equipamentos públicos municipais que servem ao esporte e lazer na cidade de São Paulo. Então você tem que ter uma reestruturação dessa carreira, você tem que criar um grupo de consultoria interna com esses profissionais qualificados que estão lá no setor público. Quer dizer, a secretaria precisa ter um interesse em desenvolver o conhecimento. Tem. E aí, quer dizer, a inovação, inclusive, né? E ter o apoio de uma universidade como a USP disponível, né? Eu queria, então, falar com que o professor José Renato também fizesse umas considerações sobre essa questão que eu falei, que nós já estamos no fim. Acho que a colaboração que a universidade pode dar, eu acho que o Reinaldo já foi muito feliz na colocação dele, mas só para reforçar, na produção de conhecimento e no olhar crítico sobre a realidade. Assim, logicamente que a formação é uma das atividades principais da universidade, mas acho que a principal coisa é a formação de conhecimento.
formação de conhecimento, a produção de conhecimento que leva a gente a ter um olhar crítico sobre o Estado, sobre as atividades do lazer, e isso é eu acho que a melhor maneira de colaborar é quando o poder público, de uma certa maneira, vem nos ouvir e a gente vai também até o poder público. Eu acho que achei muito interessante esse nosso encontro. Acho que certamente para mim abriu uma série de ideias, né, de perspectivas, e certamente muitas pessoas vão receber essas informações que vocês passaram aqui, que são da maior importância. Eu espero que a gente continue conversando sobre isso em breve, né, trocando ideias sobre isso. Eu mesmo vou fazer o possível para levar essa necessidade, essa demanda que certamente o poder público tem. Então, nós tivemos aqui o professor Dr. Reinaldo Pacheco, do curso de Lazer e Turismo da Escola de Artes Cênicas e Humanidades da USP, Universidade de São Paulo, e também o professor Dr. José Renato de Campos Araújo, do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes Cênicas, Ciências e Humanidades da USP. Então, eu queria agradecer muito por mais esse programa Sala de Visitas, e nós voltamos numa próxima oportunidade.